A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano, seja você muito bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse quarto trimestre de 2025 estamos estudando sobre personagens bíblicos virtuosos e marcantes. E hoje nós vamos falar sobre um personagem que Jesus chamou de amigo. Jesus pode ter chamado outros de amigo? Pode. Mas registrado, escrito, alguém escreveu, só foram dois. O primeiro foi Judas. Não, Judas foi o segundo. Mas o mais conhecido foi Judas. Nós conhecemos a história que quando Judas vai trair Jesus, Jesus o chama de amigo. O outro, sim, é o personagem de hoje, Lázaro. Lázaro foi chamado de amigo por Jesus. E é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Uma coisa é eu dizer que eu sou o seu amigo. Outra coisa é você dizer assim, olha, realmente o Tony é meu amigo, viu? Eita, aí tem outro peso, né? Quando você diz que eu sou o seu amigo. Eu dizer, mas quando você diz que é, aí você certifica. Foi o que Jesus fez. Chamou Lázaro de amigo. E a gente vai aprender um pouco mais sobre Lázaro, apesar que, eu já vou dando spoiler, porque aqui é escola dominical, né? Então a gente tem que falar. A lição vai falar de Lázaro. O tema é Lázaro, deixa eu colocar assim, ó, deixa eu ver se você consegue ver, né? O tema é Lázaro, tá? Mas Jesus, no caso aqui, ele vai falar muito mais com Maria e Marta. E o escritor também vai falar muito mais de Maria e Marta, mas o personagem central da conversa de Jesus com Maria e Marta é sobre Lázaro. Tá? Não tem muita informação sobre Lázaro. Eu poderia até trazer algumas vertentes para você sobre Lázaro, mas eu acho muito perigoso porque é apenas linha de pensamento, não é algo concreto. Então, você ficar com suposição, em vez de ajudar, acaba atrapalhando, tá? Mas, por exemplo, dizendo para você que existe uma linha de pensamento dizendo que Lázaro não era um homem feito, era um pré-adolescente, era jovem, que os seus pais faleceram e quem cuidava dele era Maria e Marta, né? O Lázaro não era, entre aspas, o homem da casa. Por isso que você encontra Jesus indo para a casa de Marta, indo na casa de Maria, né? Usa sempre Lázaro em segundo plano, coisa que não era comum nos tempos bíblicos, pois é sempre o nome da pessoa, do homem, a figura masculina, aquela figura protetora, provedora, era mencionado. Mas a gente encontra em alguns lugares também outras mulheres sendo mencionadas na Bíblia, né? No Novo Testamento, como sendo proeminente ali. Por exemplo, quando fala de Priscila e Áquila, o nome é Priscila. Então, Priscila era que desenvolvia um pouco mais ali o ministério, mas os dois faziam juntos, tá? É uma linha de pensamento. Professor, você acredita que Lázaro era uma criança e era Maria e Marta que tomava conta porque os pais dele faleceram? Eu não acredito, irmãos. Eu estou falando isso porque é escola bíblica, para você saber que tem isso, se é que você já não ouviu. Mas isso é muito perigoso. E eu quis começar por aí porque às vezes, gente, tem professores que querem, como diz, não sei se você conhece esse ditado, quer cavar o poço. Já viu? Cava o poço, irmão. Só que tem gente, irmãos, que está cavando o poço, em vez de estar jorrando água, está tirando lama. Então, fica com a Bíblia, irmão. Eu já falei, falo e continuarei falando sobre isso aqui. Se você estudar bem a revista
com a Bíblia na mão, você não precisa procurar em outro lugar. Você dá uma bela de uma aula. Você pode cavar mais? Pode. Você pode pegar outros comentários bíblicos? Você pode procurar em outras bíblias de estudo? Pode. Faça isso. Mas eu estou vendo professores, em vez de trazer uma água limpa para o povo, porque cavou o poço ali, o povo está trazendo lama, história. Está escrito nos apócrifos, está escrito na cultura rabínica, está escrito no historiador. E o que está dizendo na Bíblia? Tem crente bom, presta atenção aqui, ó, olhe para mim, sem beleza nem formosura. Tem crente bom, com as suas atitudes, dizendo que a Bíblia não é suficiente. Eu vou dizer de novo novamente. É uma aula que já começa assim, com um alerta. Tem muito crente bom, com as suas atitudes, dizendo que a Bíblia não é suficiente. Precisa de um comentário a mais, de um preceito a mais, não sei o que a mais. Irmãos, é suficiente, tá? Então, você já ouviu sobre essa vertente sobre a vida de Lázaro? Pois é, existe esse caminho, mas eu não vou trilhar por aí. Vou trilhar Lázaro como um homem feito. Ponto. Eu vou trilhar ele por aí. Bora para a nossa lição? Último domingo de novembro. Dia 30 de novembro de 2025. O último domingo de novembro. Logo após a vinheta, a gente vem aprender, desfrutar, acreditar que com Jesus tudo é possível. Meus amados e queridos irmãos, o texto é: Lázaro, amigo de Jesus, testemunha da vida. Testemunha da vida, né? Eu acho que eu já preguei sobre Lázaro, né? É um personagem muito marcante, uma história muito bonita, e dá para a gente aplicar na nossa vida que quando Jesus entra, não importa quanto tempo está morto, ele pode agir, ele pode, porque ele tem o poder para isso. Vamos lá? Textuário, João, capítulo 11, versículo 11. Assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Pronto. Então a gente já marca isso aqui, formidável. Jesus dizendo amigo, Jesus chamando Lázaro de amigo. Verdade aplicada. Cada discípulo de Cristo é escolhido por Jesus para fazer a sua vontade e ser seu amigo. E aí? Nós vamos caminhar com Jesus ao ponto dele testemunhar que nós somos amigos dele? É uma boa colocação, hein? Boa. Objetivo: identificar a amizade entre Jesus e Lázaro, reconhecer a necessidade de crer para ver a glória de Deus. Isso aqui eu gostei do pastor Valdir, hein? Gostei, ele colocou uns negócios lá no ponto 2, a gente vai conversar sobre isso. Eu gostei. E a gente não se atentar, a gente, no modo geral, não quero ofender ninguém, a gente não se atenta, né? Mas quando Jesus não vai no tempo certo, é porque o povo só estava acreditando que Jesus podia fazer na volta, na ressurreição dos mortos, lá quando ele vir buscar a sua igreja. E ele está dizendo, não é somente lá não, eu posso fazer aqui também. Ele coloca isso aqui no ponto 2, é interessante. E terceiro, ressaltar que Jesus ressuscitou Lázaro e ressuscitou. Qual é a prova que nós temos que Jesus ressuscitou Lázaro? É porque depois que Jesus ressuscita Lázaro, os judeus querem matar Lázaro e Jesus. Não somente Jesus estava sendo ameaçado de morte, mas Lázaro. Por quê? Porque Lázaro era a prova viva que Jesus ressuscitou morto.
Então, uma amizade, cuidado, eu já falei isso. A amizade com Jesus, irmãos, pode te levar a ser perseguido, viu? Eu vou deixar já aberto aqui no livro de João. Deixa aqui João capítulo 11. Deixa aqui que é a história, né, de João. Porque que está em 13. Mas a ressurreição de Lázaro. Deixa já aberto aqui. Mas os judeus procurava não somente matar Jesus, mas também matar a Lázaro. Leitura, João, capítulo de número 11, do versículo 1 ao 5, uma leitura corrente. Escrito está: Estava então enfermo certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Aqui, essa parte em específica aqui, ela não está cronologicamente no lugar adequado, tá? Ela, cronologicamente, Maria unge os pés de Jesus após a ressurreição de Lázaro. Mas quando João vai falar da ressurreição, nos parece cronologicamente que ela fez isso antes, tá? Então a gente precisa ver. E lembrando, tá, gente? Lembrando que são duas mulheres que ungem os pés de Jesus, que uma com a irmã de Lázaro com um unguento poderosíssimo, né, caríssimo, perdão, é a palavra, e a outra é que chora aos pés de Jesus, derrama lágrimas, né, sobre os pés de Jesus, tá? São duas ocasiões que mulheres se lançam aos pés de Jesus, uma para ungir e a outra para chorar, botando cada uma no seu lugar. Está todas duas lá no devocional ali. A mulher que ungiu os pés de Jesus, que não tem nome. Pior que esse devocional da Rose aqui, eu esqueci de colocar o índice. Eu não vou saber dizer para você exatamente como é que está o título aqui. Mas se eu não me engano, a Rose colocou a mulher que ungiu os pés de Jesus. Mas eu não vou, se eu não achar assim logo de cara, eu não vou parar aqui não. Aqui, ó. Aqui, deixa eu ver. Ó, achei Maria, irmã de Marta. Tem aqui, né? Maria, irmã de Marta. Mas deixa eu ver se tem essa mulher que eu falei para vocês. A viúva de Naim, não. Maria Madalena, também não. Eu não vou olhar não, aqui não. Senão eu vou perder. Eu não vou ter o tempo suficiente. Joana, não. Mas tem uma... Aqui, ó. Tá aqui, ó. A mulher que ungiu Jesus. Ó, a mulher que ungiu Jesus. Essa aqui é aquela mulher que entrou na casa do publicano. Essa história é de Mateus, capítulo 26, versículo 6 a 13. Então Jesus teve os seus pés, teve duas mulheres aos seus pés, uma chorando, é essa daqui, e tem outra mulher, que é a mulher que é a Marta, que derramou o unguento aos pés de Jesus, tá bom? Marta não, gente, Maria. Aí eu confundindo as irmãs aqui. Então, são duas mulheres. Deixa eu ver aonde é que tá. Eu não sei onde é que tá Maria, mas eu acho que Maria vai estar para cá, ó. Eu só quero ver o título. Mulher cananeia, não. A mulher adúltera, também não é essa. A mulher samaritana. Deixa eu ver aqui, porque a gente tem a viúva que deu tudo, a mulher do fluxo de sangue. Deixa eu ver. Gente, aqui esse devocional da Rose, eu esqueci de colocar o índice nele. Marta. Então eu estava no lugar certo, gente. Meu pai. Eu estava no lugar certo. Aqui, ó. A mulher que ungiu os pés de Jesus. E depois Maria, irmã de Marta. É isso.
tá? Aqui especificamente, a Rose não colocou em João. Ela preferiu colocar a leitura de Lucas, capítulo 10, versículo 38, tá? Só para você ter ideia, certo dia, enquanto Jesus e seus discípulos viajavam, ele entrou em uma aldeia. Uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, né? Que aqui é a parte que ele vai dizer bem claro, que essa Maria aqui é a irmã de Marta, a que ungiu os pés de Jesus com o unguento. A outra mulher chorou aos pés de Jesus, tá? Então são duas mulheres que estiveram aos pés de Jesus, tá? Fica aí de informação para você. Então a gente tem aqui que ele vai falar tanto de Maria quanto de Marta para apresentar Lázaro. Certo? Versículo de número 2. E Maria é aquela que tinha ungido os pés de Jesus, cujo o seu irmão Lázaro enfermo. Ok? Já lemos. 3. Mandando-lhe, pois, seus irmãos dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Olha só, as pessoas sabiam que Jesus amava Lázaro, amigo. Isso que é amor, gente. Por isso que Jesus falou bem claro: ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Eita, é forte. Versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Irmãos, eu aqui vou chamar a atenção porque eu tenho quase certeza, por isso que eu falo quase, porque eu não conheço toda a sua história, mas eu tenho quase certeza que você já ouviu alguém falar assim: fulano está doente. Aí alguém fala: mas essa enfermidade não é para a morte. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque mas está na Bíblia. Então, está na Bíblia para a vida de Lázaro. Não está para todo mundo. Eu conheci uma pessoa que se desviou dos caminhos do Senhor porque um colega nosso caiu de moto. Ele caiu de moto, um colega nosso. E ele machucou o pé. E o diagnóstico era que ia ter que amputar o pé dele, né? E esse rapaz, muito crente, disse lá, irmão, dentro da empresa, todo mundo viu ele dizendo: assim diz o Senhor, não vai amputar, ele é meu servo, e pá, e pô. Gente, usou esse texto, como está escrito em João capítulo 11, 4, essa enfermidade não é para morte, ele nem vai morrer e nem vai perder a sua perna. O moço perdeu a perna. Ou seja, as pessoas falam as coisas que estão na Bíblia para as pessoas erradas. Tá? Então, você como professor, toma cuidado. Está na Bíblia que tem enfermidade que não é para a morte, é para a glória de Deus? Tem. Você já viu casos? Eu já ouvi milhares. É um exagero? Centenas. Mas não é porque está na Bíblia que serve para nós. Nesse caso aqui, Jesus disse sobre quem? Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Disse para quem? Disse para Lázaro. Foi para ele. Então, cuidado. Eu já ouvi isso aí e acaba as pessoas se desviou. Por quê? Perdeu, irmão. Perdeu credibilidade. Falou besteira. Falou da carne, da emoção. Eu queria que aquele colega tivesse perdido a sua perna? Lógico que eu não queria. Eu orei para que não perdesse? Eu orei para que não perdesse. Jejuei, na época, Senhor, vai com tua mão, pai. Não deixa ele perder a perna, não. É um pai de família. Estava vindo trabalhar, não estava empinando moto, não. Dando grau, como fala aqui em São Paulo, né? Não. Estava vindo trabalhar. E aí ele foi passar ali, eu não sei se... o que é que isso fica difícil vocês dizer, né? Aqui no caminho que tem aqui. Abriu o farol para ele, ele foi, aí o caminhão veio, a traseira do caminhão bateu nele, a traseira do caminhão, e ele estava 100% certo, gente, nesse aí,
Por isso que a gente orou, a gente se reuniu para orar dentro da própria empresa, por ele, todo dia, para que Deus não deixasse ele perder a perna dele. Pois ele estava vindo trabalhar. E aconteceu que não, perdeu a perna. Você está entendendo? O irmão foi falar à toa, falar por emoção. Cuidado, irmão, a nossa emoção às vezes nos leva a dizer coisa que Deus não mandou a gente dizer. E a gente pode até mesmo se desviar porque a gente fica com vergonha do que a gente disse. Versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Gente, que texto lindo de João, né? Dizer que Jesus amava não somente a Lázaro, mas amava a Marta e ainda amava Maria, ou seja, amava toda a família. Se aí a gente pode aplicar para a família, né? Jesus ama você, ama seus irmãos, ama seu esposo, ama sua esposa. Jesus ama a sua família. Dá para aplicar ou não dá? Lógico que dá, porque ele nos ama mesmo. Mas essa aqui é uma declaração pessoal para pessoas. Eita, ali é forte. Hinos sugeridos. Hino 8, 198 e o hino 200. Eita, Jesus, bati na câmera e agora vai ter que dar uma pausa para eu ver como é que está a imagem. Bati com o pé na câmera. Pausa. Pronto, voltei. Eu minha agonia nas minhas pernas, como fala lá em Pernambuco. Vamos lá? Introdução. Não, motivo de oração ele fala, né? Ore para que sejamos obedientes às ordenanças de Jesus. Por que ele está falando sobre isso? Tire a pedra. Foi uma ordem que Jesus deu. Certo? Introdução. Lázaro, um amigo próximo de Jesus, adoeceu e morreu em Betânia. Após 4 dias de sua morte, Jesus chegou ao túmulo e em um ato de poder divino, chamou Lázaro para fora, trazendo de volta à vida. Esse milagre testemunhado por muitos demonstrou a autoridade de Jesus sobre a morte, e fortaleceu a fé dos seus seguidores. Sim, do mesmo jeito que fortaleceu a fé dos seguidores, gerou perseguição no desejo das pessoas quererem matar Jesus, aliás, matar Lázaro, né? Lázaro ia morrer porque o povo queria matar ele, porque ele era uma testemunha viva. Pergunta, vamos pela pergunta? Bora fazer, vamos pensar? Vamos pensar. Por que a Marta e a Maria estavam tão aflitas para que Jesus chegasse antes dos 4 dias? Você já estudou? Já leu em algum lugar? Pois é, aí você tem que ir um pouquinho para a cultura judaica, aí sim, porque aí é cultura. Não é que a Bíblia não é suficiente, mas é cultura, e a cultura ela demonstra claramente essa atitude. E qual é? Queriam que Jesus chegasse a 3 dias, mas Jesus não chegou em 3 dias, porque a cultura judaica dizia: teu amigo Flávio tá chegando aí com canjica pra tu. Ele acabou de ligar, tava ligando pra tu, dando ocupado, ele já tá aqui. Então pega aí. Porque na cultura judaica acreditava-se que a alma do morto ficava ali, né, num ambiente por 3 dias. Tá na Bíblia, professor? Não tá. Por isso que quando o pregador pode falar essas coisas, pode, mas como dizer? Como é que ele pode dizer? Ele pode dizer assim, está escrito nos livros históricos, a cultura diz assim, o dicionário diz assim. Agora eles querem pegar, gente, quando eu falei de cavar o poço e arrancar até lama, eles querem simplesmente falar de uma vez, falar como se tivesse na Bíblia. Sabe uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado? Pode dizer? Pode, mas está escrito na Bíblia? Não. O quê? Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Está escrito aonde? Aonde que está escrito? Simplesmente está escrito nos livros históricos, nos apócrifos, nos historiadores, mas não está escrito na Bíblia.
eu posso dizer que Pedro pediu, o historiador fulano de tal, o apócrifo escrito por fulano, diz que Pedro não quis ser crucificado do jeito certo, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Eu posso, mas eu tenho que dizer qual é a fonte. Eu não posso me pregar sem apresentar a fonte, tá? Eu tenho que apresentar essa fonte. Essa foi a nossa leitura, a nossa introdução de hoje. Ponto 1. Lázaro, o amigo de Jesus. Um amigo é alguém de quem gostamos e em quem confiamos e com quem compartilhamos alegrias e tristeza. Lázaro teve o privilégio de ser considerado por Jesus um amigo, né? O que significa que ele tinha qualidades e virtudes segundo os padrões do mestre. Olha aí que coisa linda e maravilhosa. Jesus considerava ele como amigo, certo? 1.1, a história de Lázaro, bem resumida a história de Lázaro. Não sabemos muita coisa sobre Lázaro, apenas que tinha duas irmãs, Marta e Maria, já falamos para você ali, né? E experimentou o milagre de ter sido ressuscitado por Jesus após 4 dias de morto. Ele era de Betânia, da Judéia, onde morava com suas irmãs. Seu nome é uma forma abreviada do nome hebraico Eliazar, né, que significa aquele a quem Deus ajudou. Isso aqui eu não sabia. Não, sabia não, professor. Você sabia que tem gente que não gosta que eu não digo que eu não sabia? Não, professor, se você não sabia e tem outro professor dando informação para você, você fala, moço, eu não sabia disso aí não. Mostra que você não sabe tudo, né? Eu não sabia que o nome Eliazar significava aquele a quem Deus ajudou. Olha aí, não sabia e Deus ajudou Lázaro, né? E que eu estava falando sobre os 4 dias, mas tem outra coisa sobre Lázaro agora. Ô, gente, estava na mente agora. Aí fugiu. Mas eu vou lembrar, que é um negócio que é simples da gente lembrar lá. Tá bom? 1.2. A melhor parte. Aí, veja, a gente conhece Lázaro aqui, sabe pouco sobre Lázaro, tem pouquíssimas informações sobre Lázaro, e aí a gente já vem para Marta e Maria. Maria entra no ponto de 1.2 e Marta no 1.3. Você pode até anotar. Eu vou fazer isso agora porque eu vou dar essa aula lá na minha igreja. Na verdade, eu vou dar aula não porque é minha aula, eu vou dar aula por causa do meu amigo Flávio, que vai ficar registrado. Acabou de chegar aqui em casa e trouxe canjica. Eu estou na minha sogra, acabou de passar aqui falando com a Rose e com a Evelyn e trouxe canjica para mim, pastor Eli. Eu tenho um amigo, viu? Eu tenho um amigo que em plena segunda-feira, 7h35 de horário de Brasília, trouxe canjica para mim. E eu não posso parar porque eu estou gravando, mas eu vou comer a canjica que o meu amigo trouxe. Meu amigo Flávio. Então a primeira parte vai falar a melhor parte. Então você coloca aqui, 1.2, Maria. 1.3, Marta. Ponto. Certo? Então vamos lá. A melhor parte. Jesus foi visitar seu amigo Lázaro, onde foi recebido por Marta. Ela então disse a Jesus que a sua irmã Maria não queria ajudá-la a preparar as refeições nem servir as visitas e ela estava cuidando de tudo na cozinha. A história nós conhecemos. Maria, por sua vez, estava aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra. Diante do embate, Jesus ressaltou o excesso de zelo de Marta e explicou a ela que Maria escolheu a melhor parte, a aprender os seus ensinamentos. Era isso que eu lembrei. Cuidado, pregador. Jesus não repreende Marta. Tem muito pregador,
sentando a lenha em Marta, viu? Pau o dedinho. Jesus não repreendeu Marta. Jesus disse para ela: Marta, tem tempo para o trabalho, tem tempo para sentar para me ouvir. Tem tempo que você vai ter que preparar um baita de um jantar e vai ter tempo que você vai largar as panelas, vai largar a cozinha e vai ter que ficar sentada para me ouvir. Ele só disse para ela: você está preocupado com muita coisa. O texto é esse: Marta, tu estás ansiosa com muita coisa. Ela poderia estar ansiosa por pouca coisa, se preocupar com uma boa comida, no mínimo 12 homens para dar de comer, homem com homem. Então ela estava preocupada com razão? 100%. Jesus não repreende Marta. Jesus orienta ela: Marta, menos. É louvável, é justo, porque ai da igreja, hoje, 2025, ai da igreja, se não tivesse Marta para fazer a cantina, para fazer o almoço, para fazer a janta. Ai de nós, ai de mim, de você, se não tivesse as Martas para servir. Então Jesus não repreendeu. Jesus disse para ela: há tempo de cozinhar e tempo de sentar para me ouvir. Foi isso. 1.3. O perigo do excesso de atividade. Às vezes estamos tão atarefados com as coisas deste mundo que deixamos a vida espiritual de lado. Devemos ter a organização e o empenho de Marta no serviço ao Mestre, mas também cultivar um coração disposto como o de Maria. Jesus não condenou Marta, apenas ressaltou que a ansiedade estava roubando o lugar da palavra, logo que Maria estava priorizando a palavra. Tem um livro bom, a Rose tem, eu já li um texto dele, recomendo para minhas irmãs. Tem irmãs aí? Professoras? Eu falo irmãs porque é um livro com nome de mulher, mas não que os homens possam ler, tá? Eu vou marcar aqui, ó. Procura esse livro aí, ó. Eu vou falar com bem calma para você procurar esse livro. Olha só, o livro é Como fazer para ter um coração de Marta nos dias de Maria. Eu conheço um livro falando como ter um coração. Como fazer para ter um coração de Marta nos dias de Maria. Talvez o nome seja esse mesmo. Procura aí. Então, ou seja, na correria do nosso dia a dia, nós temos que ter um coração como o coração de Maria, de querer estar aos pés de Jesus, mesmo na correria do dia a dia. É esse equilíbrio que Jesus falou, tá bom? Já curtiu? Já comentou? Já se inscreveu? Faça tudo isso e bora pro ponto de número 2. Quem crê, verá a glória de Deus. Mais uma vez, ele traz a conversa de Jesus com Maria e Marta, mas para todos os discípulos agora é uma visão geral, porque os seus discípulos iam passar a crer, as irmãs de Lázaro iam passar a crer, a aldeia de Betânia ia passar a crer, porque agora não era a cura de um doente, era a ressurreição de um morto. Olha a grandiosidade desse ponto. Ao ver, o ponto faltou ler, né? Quem crê verá a glória de Deus. Ao ver a tristeza de Marta pela morte de Lázaro, que estava morto há 4 dias, Jesus lhe disse: se creres, verás a glória de Deus. E essa conversa é maravilhosa. Marta e Maria acreditavam na ressurreição dos mortos no fim dos tempos. Jesus está falando: não, é agora. Que bom que você aprendeu, que bom que você tem fé que no final dos tempos os mortos ressuscitarão. Mas eu estou falando de agora. É nesse dia, aqui, nesse fato, né? Ele, então, mandou remover a pedra do túmulo de Lázaro, enquanto todos esperavam ver para crer. Jesus ensina o contrário. É preciso crer para ver. Eu vou marcar essa parte aqui em 2 partes. Aliás, vou marcar esse texto em 2 partes. Aqui, ó, com a cor. E eu vou dar essa aula domingo, como eu falei para vocês. E eu vou enfatizar esse texto. Enquanto todos esperavam para crer, tá aqui, ó, Jesus ensinava o contrário, tá? Todos estavam esperando ver para crer. E Jesus disse: não, vocês têm que esperar
você tem que precisar crer sem ver. É isso que vocês têm que fazer. Ponto 2.1. A presença do Senhor. A presença do Senhor é o que importa. Veja só. As irmãs de Lázaro ficaram apreensivas com a demora de Jesus após ter sido avisado que Lázaro, seu amigo, estava doente. Quando Jesus chegou, elas disseram que se ele estivesse ali, Lázaro não teria morrido, porque elas tinham certeza do poder de cura de Jesus. Então, se elas vissem Jesus, aliás, se Jesus vissem a Lázaro, Lázaro seria curado. Mas lembre-se, se você ler o texto de João capítulo 11, você vai ver que Jesus se demora de propósito, porque ele quis que Lázaro morresse para que a glória de Deus fosse manifestada para aquelas pessoas que aprendessem, como a gente leu no ponto 2 aqui em cima, né? Quando ele diz, né? Enquanto todos esperavam ver para crer, eu vi, agora eu creio. Jesus está ensinando que era preciso crer para ver, ou seja, primeiro você crê para depois você ver, certo? Vamos lá, ó. Realmente, se Jesus estivesse presente, o irmão delas não teria morrido, mas a incredulidade permaneceria. Eu não estava aqui por amor de vós, para que acreditasse. Peraí, que contradição é essa? Não parece? Por amor a você, eu deixei seu irmão morrer. Olha, gente, que pesado a frase. Eu deixei seu irmão morrer porque eu amo vocês. Não, o meu irmão, ele simplesmente, se você me amasse, nele não teria morrido. E aí, irmãos, a gente pode pensar que às vezes Jesus, deixa acontecer algumas coisas conosco por amor, mesmo que aparentemente seja ruim. Pois é, Lázaro morreu porque Jesus amava as suas irmãs e aquele povo, porque o povo ainda não tinha experimentado, visto a glória, essa manifestação de poder. Então, Jesus disse, ele morreu porque eu amo vocês. É por amor, para que vocês aprendam a confiar em mim. Glória gloriosa. E esse texto? Jesus chorou, é o 2.2. Na Bíblia, encontramos registros sobre o choro de Jesus em duas ocasiões. Na entrada triunfal em Jerusalém, quando disse que dias viria em que os inimigos os cercaria com trincheiras e os sitiariam e os apertariam de todos os lados, porque não aproveitaram a oportunidade que Deus concedeu para salvá-los. A gente vê em Lucas 19, do 28 ao 44. E quando chegou ao túmulo de Lázaro e viu as pessoas chorando, isso mostrou que Jesus se importa com o sofrimento humano. Seja com a consequência da rebeldia ou uma atitude impensada, seja pelas contingências da vida, ou seja algo normal. Então, quando a gente vê aqui Jesus chorou, a gente encontra... Só que assim, tem gente que acha que Jesus chorou por causa de Lázaro. Não, o choro de Jesus aqui é outro. Jesus não chora por causa de Lázaro. Jesus chora por causa da incredulidade do povo. O choro aqui de Jesus é outro, tá? E foi ao sepulcro para chorar. Tendo, pois, chegado... Deixa eu achar o versículo aqui. Aqui, ó, no João 11:35, né, a gente encontra esse versículo pequeno. Jesus chorou. E muitas pessoas
colocam que o choro de Jesus não foi por Lázaro. O choro de Jesus foi muito mais pela incredulidade das pessoas. Aqui é João 11, 35. Só que essa história também está registrada em Lucas. A gente vamos ver lá em Lucas como é que tá. Aí é Lucas 19. Não, Lucas 19, eu ia fugindo. Lucas 19 não é pelo choro de Lázaro. Eu confundi aqui, perdão. O choro de Jesus em Lucas 19, 41, é o que está na mente, é por Jerusalém. Lembra que a gente começou lendo? Que Jesus chora 2 vezes, está registrado um choro por Lázaro, um choro por Jerusalém, tá? Os 2 momentos que a gente encontra Jesus chorando. Então tem gente que diz que Jesus não chorou por Lázaro, chorou pela incredulidade das pessoas. E é bem verdade. Por que Jesus choraria por Lázaro se ele sabia o que ia fazer? Então não tem lógica Jesus ter chorado por Lázaro. Porque se ele disse que a morte de Lázaro não era, a enfermidade não era para a morte permanente, mas para a glória de Deus, por que ele choraria por Lázaro? Não tem motivo, não tem razão, não tem lógica. Então é muito mais aceitável dizer que Jesus chorou pela incredulidade do povo e não por Lázaro, porque ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Tanto que ele não foi, esperou Lázaro ficar enfermo ao ponto de falecer. Tá bom? Esse foi o ponto de número 2.2. Agora vamos para o 2.3. 2.3. Jesus manda remover a pedra. E aqui também tem muitas pregações dizendo: remove a pedra da incredulidade, remove a pedra. Não, irmão, a pedra aqui era literal. Existia uma pedra que tampava o sepulcro. Era assim que tinha que ser. Era assim que era antigamente. Então, é coisa de pregador. Tira a pedra para Jesus entrar. Tira a pedra para ressuscitar. Não. Aqui é literal. A pedra, a rocha, né? Jesus mandou remover a pedra, um tipo de tampa do sepulcro naqueles dias. Na cultura judaica, o corpo deveria ser sepultado o mais breve possível, de preferência no mesmo dia da morte. Naquela altura, com certeza já estava em estado de decomposição. Isso aí as irmãs dele falam, né? Já cheira mal. Elas mesmo dizem para Jesus, que é o versículo 39 aqui, ó. E disse-lhe Jesus: tirem a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ok? Então, o estado já poderia estar em estado de decomposição. Vamos lá. Para o Senhor Jesus, o estado do corpo não era impedimento, mas sim a incredulidade. E ele disse a Marta: se creres, verás a glória de Deus. Esse texto que a gente fala, se creres, verá a glória de Deus, é justamente depois que Jesus chora pela incredulidade, depois que Jesus manda tirar a pedra, é que Jesus diz para ela, ou que a gente fala para todo mundo: se creres, verás a glória de Deus, que é o versículo de número 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Ponto. Então, aqui, essa frase era para a incredulidade de Marta, de Maria e de todo aquele povo que cercava o que estava no velório, aliás, no sepultamento, que já estava no choro, na verdade, volta tudo, não era velório e nem era sepultamento, já estavam chorando, já fazia 4 dias que ele estava morto, tá? Então, o choro desse povo era um choro que não tem mais jeito, já foi o 3º dia, não tem mais jeito. Já está no 4º, já cheira mal, acabou, já era. E Jesus disse: é aí que eu entro, porque eu quero manifestar dessa maneira. Existe outro milagre registrado na Bíblia, preste atenção na frase.
que tem gente que às vezes escuta, mas não entende. Tem registrado na Bíblia, no Novo Testamento, existe no Antigo, uma ressurreição de um morto depois de muito tempo morto, que é Eliseu, quando joga-se um soldado em cima do corpo de Eliseu, bate no osso e ele ressuscita. Isso aqui é de tempos, tá? Novo Testamento, não tem, irmãos, tá? Então, cuidado, tem gente querendo aplicar esse texto, se creres, verás a glória de Deus, para coisa que não vai acontecer. Aí lembra do rapaz que eu falei que perdeu a perna? O outro moço se desviou porque se emocionou em dizer, tá bom? Então, se creres, verá a glória de Deus? Sim, Deus pode curar, ressuscitar, restaurar, mover, pode. Mas a gente tem que ser maduro o suficiente para saber que cada lugar tem uma ocasião, tem um tempo, tem um propósito. No caso de Lázaro foi específico. Jesus ressuscitou especificamente era aquele caso, era para acabar com a incredulidade daquele povo. Ponto 3. Jesus traz Lázaro de volta à vida, porque já tirou a pedra. Se creres, verás a glória. Versículo 40. Agora bora ver a história aqui, ó. Quando soube que Lázaro adoeceu, Jesus estava ao lado leste do Rio Jordão. Por que ele fala lado leste? Porque era aproximadamente 3 quilômetros, irmão. 3 quilômetros daqui onde eu moro, eu posso estar exagerando. 3 quilômetros é pouco demais. Será que eu estou falando certo? Porque 3 quilômetros é muito perto. Será que eu estou falando certo? Porque 3 quilômetros para mim, gente, é pertinho. Eu ando 3 quilômetros tranquilo. Sim, eu vou aqui da minha casa, né? Para você ter ideia, eu vou para o centro de Diadema a pé, deve ter uns 7 a 10 quilômetros. Eu e a Rose, viu? Na caminhada. Então, a gente que veio de Pernambuco andava léguas e léguas a pé. Então, Jesus poderia ter chegado, mas ele não quis, porque ele quis o propósito dele. Vamos ver? Região que ficava a cerca de um dia de viagem de Betânia. Então eu falei errado, 3 km não pode ser, porque um dia de andando a pé, e se eu andar um dia a pé, eu ando aí uns... não vou exagerar não, mas um dia, 24 horas ou 12 horas, porque só caminhava de dia, né? Não podia caminhar à noite, era de 6 da manhã a 6 da tarde. Com parada, irmão, dá para andar uns 100 km, hein? Em 12 horas, dá, com uma paradinha para tomar água ali, andando com odrezinho, dá para andar uns 100 km, hein? Dá, gente, porque a meia maratona, dá para andar uns 100 km, sim. Então, Betânia não era tão perto assim não, né? Para demorar um dia de caminhada, vamos pensar nisso aí. Mas eu acho que o pessoal fala que é mais perto esse negócio aí de Betânia, para onde Jesus estava. Não era tão longe assim, não. Como Jesus não partiu de imediato quando chegou, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Ele demorou 4 dias, irmão. 4 dias. Jesus sabia do milagre que iria fazer ali, mas provou a fé daquelas pessoas antes de trazer seu amigo à vida novamente. A pergunta é: crê? Lembra mais uma ressurreição que ele disse a mesma coisa, a filha de Jairo, quando o servo Saulo diz: olha, não perturbe mais o mestre, pois a tua filha morreu. Aí Jesus olha para Jairo e diz: crê somente. Você crê? Crê? Mas eu estou perguntando se você crê. Creio, sim, senhor. Então vamos embora para sua casa. Pronto, foi a mesma coisa. Ele sabia o que ia fazer. 3.1. Jesus e a ressurreição a ressurreição e a vida.
Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Declarou Jesus para ensinar que somente nele temos vida eterna. Assim, confortou Marta e ressaltou a necessidade de crer. Todo aquele que vê e crê em mim nunca morrerá. Essa ressurreição aqui, esse nunca morrerá, melhor dizendo, esse nunca morrerá que Jesus está dizendo, não é essa morte física, porque Lázaro morreu de novo. Lázaro ressuscitou e depois Lázaro morreu. Então Lázaro morre 2 vezes. Professor, e como é que fica o texto que diz que ao homem cabe morrer uma única vez, depois segue-se o juízo? Pois é, Lázaro não precisava seguir o juízo, porque o juízo é por final, e ali era como Jesus mesmo disse, a ressurreição de Lázaro era para manifestar a glória de Deus, para mostrar que Deus tem poder para ressuscitar morto. Então a Bíblia não tem erro quando ela diz cabe ao homem morrer uma única vez e depois segue-se o juízo. Então as 3 ressuscitações que nós encontramos Jesus fazendo é para demonstrar o poder, que se Jesus quisesse, a gente morria e ressuscitava. Morria todo mundo que já morreu na vida aqui na terra, todo mundo que já morreu. Jesus tem poder para ressuscitar todo mundo se ele quiser. Sim, senhor. Então as 3 manifestações da ressurreição foi para mostrar a sua glória. Como hoje. Hoje tem relatos verídicos de pessoas que morreram e ressuscitou. Eu vi um debate com o pastor César Cavalcante. Se você não conhece, precisa conhecer. Pastor César Cavalcante. Foi um rapaz dizendo que não existe mais, ele não acredita mais nos milagres, em dons de cura. Os dons de cura, manifestação de milagres, enfim. Ele não acredita. E o pastor César estava como interlocutor do debate. E já outro irmão dizendo que acreditava na ressurreição. E aí, esse rapaz do debate, ele caiu do cavalo. Porque mesmo o pastor César sendo um intermediador do debate, o pastor César intervém quando alguém está falando alguma coisa que não é verdade. Que ele pode dizer, não, não é não. Ele falou bem assim, o rapaz falou com ênfase, zombando do outro. A gente não tem morto ressuscitando mais. Você não vê mortos sendo ressuscitados. Aí o pastor César disse, opa, peraí. Irmão, eu não sou o debatedor, mas eu tenho, se você quiser, eu peço para trazer o atestado de óbito. Olha só, irmão, está gravado na internet aí, ó. César Cavalcante. Eu pego o atestado de óbito para você, de um irmão que já estava morto, a família já ia buscar ele para o sepultamento, para o velório, aliás, para fazer o velório, e com a carta de morte lá, e quando chegou lá, o irmão estava sentado, esperando a família. Aí o pai ficou olhando para ele e disse, eu tenho, não é que me disseram, eu conheço a pessoa. O pastor César disse, o nome dele é fulano de tal, eu sei quem ele é. Aí o rapaz já mudou de ideia, não, mas não acontece com frequência. Aí vocês olha, peraí. No Novo Testamento, também não acontecia com frequência, não tinha morto ressuscitando todo dia. Jesus intervém na morte de 3, Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Jesus intervém com 3. A gente tem Pedro com Dorcas. A gente tem Paulo com Eutico. Quem lembra mais de algum? Você não tem toda hora, todo dia morto ressuscitando. Aí o irmão, ó, se você lembrar de mais algum, coloca aí. Eu sei do Novo Testamento de 5, agora na mente assim. Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Dorcas e Eutico. Morto. Eu me lembro agora de cabeça 5. Você conhece mais algum? Se conhece, põe aí. Anota para tua escola dominical. O que eu quero dizer? Não existia morto ressuscitando todo dia, irmãos.
No Novo Testamento não tem. Tem milagre de cego, tem milagre de surdo, milagre de mudo, milagre de leproso, tem diversos. Então, tem gente querendo descredenciar os milagres de hoje. E até hoje existe milagres. A questão é que a gente não está tendo fé para crer. A gente só quer crer, só quer manifestar a fé se vê. Não, nós temos... Lembra aqui, ó, o texto aqui, ó. É preciso crer para ver. E não ver para crer. Ao contrário, eu preciso primeiro crer antes de ver. Porque se eu ver para crer, não é fé. Tá bom? Continuando aqui, ó. Vamos segurar para virar. Embora Jesus estivesse falando da vida eterna, Marta não compreendia bem. O que ela não compreendia? Que Jesus estava falando daquele momento, daquele instante. Escute só. Mas ela compreendia. Jesus já havia ensinado para eles sobre a ressurreição no último dia. Versículo 24. Escute só. Eu sei que ele ressurgirá na ressurreição do último dia. Jesus já pregava a ressurreição de mortos no último dia. E Marta decorou. Marta aprendeu, Maria sabia, os discípulos também sabiam. Só que Jesus estava dizendo, não, que bom que vocês sabem que vai ter, mas não é lá não, é aqui, é agora, é nesse momento. Eita! E ele ressaltou que Lázaro ainda não estava partindo para a eternidade, mas seria ressuscitado, e assim foi. Para a honra e glória de Deus. Interessante, gente, que a ressurreição de Lázaro não foi para a glória de Jesus. A ressurreição de Lázaro foi para a glória de Deus. Porque Jesus buscava agradar o Pai e que o Pai fosse glorificado. Era a honra e a glória era dada para Deus de tudo que Jesus fez. É isso. 3.2. Lázaro, venha para fora. Após removerem a pedra do sepulcro, Jesus ordenou que Lázaro viesse para fora. E ele veio, ainda envolto em faixas e com o rosto envolto em um pedaço de pano. Este milagre rendeu duas coisas. O que foi que esse milagre rendeu? Duas coisas. Primeiro, muitos finalmente creram em Jesus como o enviado de Deus, porque nunca ouviu sobre tal. Segundo, a notícia se espalhou e daquela hora em diante os líderes judaicos começaram a planejar a morte de Jesus e também de Lázaro. Lembra que eu falei? Eu não tinha achado, mas o pastor colocou aqui, ó. Vamos ver? O povo querendo matar Lázaro de novo? 53. Então aqui bem no fininho. Aliás, bem no finalzinho. Mas é a partir do 45 que ele coloca. Aqui, ó. A história de Lázaro. Deixa eu ver aqui. E não somente as nações. Jesus, pois, já não andava. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu achar o lugar certo. 54. 54? Ele fala até o 53, né?
Tirou minha concentração todinha. Tentaram matar Lázaro porque Jesus o ressuscitou. Tentaram matar Lázaro porque Jesus o ressuscitou. Versículo. Tentaram matar Lázaro porque Jesus o ressuscitou. João 12. Aqui, ó, como eu falei para vocês, aonde eles tentaram matar Lázaro também. Não era somente Jesus que estava ameaçado de morte. Lázaro também. O planejamento para matar Jesus é João capítulo 11, ok? Se você pegar aqui, igual fala na revista, do 45 ao 53, eles planejam matar Jesus. Não querem fazer na festa por causa do tumulto, porque já era próxima à festa da Páscoa. Porém, se a gente for lá para o capítulo 12, aí é o capítulo seguinte. No versículo 10, escuta só, vamos pegar o versículo 11 para a gente ganhar contexto, tá? Ó, e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Agora vê a gravidade no versículo 10. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam crer em Jesus. Aí o versículo 11, então 9, 10 e 11, Lázaro está correndo risco de morte porque ressuscitou. Que contradição, né? Lázaro está correndo risco de morrer porque ressuscitou. Eita, irmãos, foi isso aí. Então tá aí, tá anotado aqui, é o versículo 9, 10 e 11, ganhando contexto. Então, a ressurreição de Lázaro causou vontade de que os judeus matassem ele também, porque se ele ressuscitou e todo mundo está crendo porque está vendo o Lázaro, então vamos matar Lázaro, né? Mata Lázaro que resolveu 50% do problema, porque Jesus ainda estava vivo. Terrível, gente. Você está pensando o quê? O povo não queria que a população acreditasse. 3.3. O privilégio de ser amigo de Jesus. Bem curtinho esse 3.3. Jesus disse que dar a vida
pelos amigos é uma grande demonstração de amor e de que seus amigos são os que obedecem os seus mandamentos. Aí Jesus engloba todo mundo, chamando todo mundo de amigo. Por quê? Ele deu a vida. Não é somente nosso Senhor. Ele nos coloca numa igualdade de amigo se nós obedecermos os seus mandamentos. Conhecereis os meus amigos. Olha aí. Se obedecer os mandamentos. Vamos ver o texto? Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, ele não chamou de amigo, mas ele disse: Pedro, tu é o meu amigo. João, tu é o meu amigo. Mas não está registrado, professor. Não está registrado a palavra, mas está registrada a ação. Se Pedro cumpriu os mandamentos de Jesus, Pedro era amigo de Jesus. Se João cumpriu os mandamentos de Jesus, João era amigo de Jesus. E todos os outros. Você é amigo de Jesus quando cumpre os mandamentos de Jesus. É glória gloriosa. Conclusão, encerramos a nossa aula de hoje. A amizade com Lázaro destaca a humanidade e o cuidado de Jesus, enquanto o milagre de ressuscitar Lázaro aponta para o poder de Jesus como o Filho de Deus. Então, o milagre que Jesus realiza através da vida do Lázaro é simplesmente para demonstrar o poder que Deus tem, a glória que vai para Deus. Então, nós podemos resumir essa aula. O milagre da ressurreição de Lázaro é para demonstrar a glória do Pai no Filho. E segundo, quando nós obedecemos a Jesus, nos tornamos amigos dele. Eu agradeço a você por ter ficado até aqui nessa aula, a aula de número 9. Já estamos terminando o trimestre. Não deixa cair não, irmão. Continua estudando. Vamos aprender, vamos crescer. Tem muito personagens bons ainda para a gente aqui desfrutar, né, de conhecimento. Eu agradeço a Deus por sua vida, que você venha crescer cada vez mais. Mas guarda essa frase. Não queira cavar o poço para tirar lama. Cava o poço para dar água potável, água limpa ao povo. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, comigo e com você, não apenas hoje, mas eternamente. Amém. Se crê, verás a glória de Deus. Tchau, povo. Até a semana que vem, querendo Deus.